Você está na TV Mundo Maior, no programa Caminho da Luz, e hoje nós estamos batendo um papo aqui sobre a questão do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é pedir e obtereis. E nós que temos esse hábito de recorrer muito a Deus, né, pedindo sempre, mais pedimos do que agradecemos, nós, em determinado momento, temos que pensar, será que eu estou sabendo o que pedir, Marlene? Você acha que nós já temos essa condição espiritual? Nem sempre, porque nós ainda somos como crianças caprichosas. Às vezes nós pedimos a Deus alguma coisa no ímpeto, no impulso. E Deus, como é soberanamente justo, bom e sábio, Ele conhece as nossas limitações. É como a Soraya disse agora há pouco, aquela pessoa que vive pedindo a Deus para ganhar na loteria. Mas ela não sabe administrar, ela não tem a noção de como lidar com o dinheiro. Ela está fazendo um pedido utópico. Aquela pessoa que pede para passar no vestibular, só que ela não estuda, ela não faz um cursinho, ela não se interessa. Então, são pedidos, eu imagino a quantidade de pedidos que Deus recebe a cada instante desse universo todo, e Ele, na sua bondade infinita, certa com a sua paciência conosco, Ele vai nos compreender. Aquela pessoa que pede um emprego, eu quero um bom emprego, porque eu quero um bom salário, mas ela se preparou, ela desenvolveu, ela se capacitou para isso. Portanto, nós precisamos saber o que pedir. Poucos de nós pedem forças, coragem, saúde, paciência, resignação, capacidade para amar, perdoar, compreender. Nós dificilmente pedimos algumas coisas que demandem algum esforço para nós. Quando Jesus curava os leprosos, os paralíticos, o que ele dizia? Vá e não peques mais. Ou seja, ele dava alguma coisa, mas ele orientava para que a nossa obrigação fosse cumprida. Ou seja, eu estou te curando, mas agora você vai ter um trabalho a fazer. Ou seja, você vai se reformar e você não vai pecar mais, simbologicamente falando. Portanto, nós precisamos aprender o que pedir a Deus. Se nós pedimos coisas que são inadmissíveis para a nossa condição, é claro que nós não vamos obter. Ou pedimos alguma coisa... E aquela pessoa, então, que pede alguma coisa para prejudicar o seu irmão, prejudicar o seu semelhante? Deus poderia atender? É claro que não. Então, Carlinhos, não tem? Nós temos que aprender a pedir, não é? Não, sem dúvida nenhuma. E repensando um pouco nisso, Marlene, o que é a inveja? Pois né? é. Pois é, pedir o que o outro tem, pedir os benefícios do outro. Esse benefício é do outro. Ele que conquistou, ele que mereceu, que fez por merecer, né? E nós, a inveja, o que é? Um pedido de ser igual ao outro. E nós sabemos, né, Soraya, que não há um espírito igual ao outro. Somos uma individualidade única. E eu brinco muito, né? Às vezes... o cara não tem noção, né? Ou seja, às vezes nós não temos noção de nada, nós não nos enquadramos na nossa realidade, né? Fala um pouquinho, quem está fora da realidade fica difícil saber pedir, né? Eu acho que a gente deve ser conhecedor das nossas potencialidades, aceitarmos algumas limitações que temos, tem coisas que dá para a gente lidar com mais facilidade, mas assim, quando nós, essa fora da realidade que o Carlinhos está querendo colocar, é aquela pessoa que olha para as conquistas do outro e meio que quer se comparar e dizer, não, mas por que ele conseguiu e eu não consigo? Não é? De uma forma, às vezes, que não faz parte nem da sua essência. Né? Não faz parte de você aquele emprego, não é a sua cara, como diz a gente aí, não faz parte. Então, olhar com realidade para as suas potencialidades, aceitando aquilo que você consegue, mas assim, sempre, gente, sempre a gente pode melhorar. Né? Não existe determinismo, fatalismo, uma coisa que é assim e a gente não pode mudar. Então,
Mas olhar para as nossas questões com sinceridade, não é, Carlinhos? Olhar de forma sincera, o que realmente eu quero, o que realmente me faz bem, o que realmente faz bem ao outro que me rodeia. E aí a gente vai ficar um pouquinho mais atual, né? Não vai ficar meio que nos delírios de obter coisas que não são a nossa essência. E o interessante, Marlene, é que às vezes Deus, mesmo que nós peçamos errado, vamos pedir, fazer um pedido errado, ele compreende a essência do que a gente pede, né? Eu brinco muito quando a pessoa fala assim, mas por que Deus não me deu aquele emprego ou aquela promoção que eu estava esperando ali? Porque talvez ele sabe que ou não haveria a promoção, ou que você seria melhor reconhecido num outro ambiente de trabalho. É aquilo que você falou antes. Ou seja, Deus sabe o que é melhor para nós. Nós pedimos segundo a nossa ignorância, pelo nosso momento, nós queremos resolver a nossa situação naquele momento e achamos que aquela saída é a melhor. Mas ele que nos ouve em segredo nos recompensa. Né? E tem também, Carlinhos, um outro detalhe. Cada um de nós faz um planejamento reencarnatório. O que nós semeamos no passado, nós vamos colher no presente. Quantas pessoas, por exemplo, têm um sonho de ser médico, por exemplo, ou advogado, ou engenheiro, ou um técnico qualquer. A pessoa gostaria muito de ter aquela profissão, mas financeiramente ela não consegue, ou intelectualmente ela não está preparada. Ela idealizou para ela um caminho que, na verdade, agora, com a bênção do esquecimento, ela não sabe que exatamente aquilo que mais ela quer agora foi aquilo que ela teve em encarnações pretéritas e usou mal, e malbaratou, e usou para prejudicar o seu semelhante. Isso também acontece. Às vezes nós temos aquela ligação com determinada coisa que nós queríamos conquistar, porque aquilo faz parte do nosso interesse, mas nós não sabemos que por aquela conquista, em algum momento da vida, nós nos perdemos nas jornadas evolutivas. Por exemplo, uma promoção, como você falou. Existe aquela pessoa que ela tem todas as condições para ocupar um determinado cargo e aguarda aquela promoção. Ela está sonhando com aquilo, mas aquilo não vem. Vai um outro no seu lugar. Dali a pouco surge nova oportunidade, ela idealiza, aquilo não vem, vem um outro no seu lugar. Isso muitas vezes é reflexo do que acabamos de falar, de comportamentos que ela teve no passado em que ela prejudicava os outros, em que ela puxava o tapete, como se fala. E hoje ela vem já numa condição melhorada, mas ela não vai alcançar aquilo que ela quis, porque é uma forma de que quando ela retorna para a espiritualidade, ela vai comparar o que ela fez anteriormente, o que ela não conseguiu agora, aí vem o aprendizado. Isso para nós, tudo que nós pedimos e não recebemos, como o Carlinhos disse, tem um motivo, tem uma razão de ser. E quem sabe de tudo isso? O nosso Pai Criador, o nosso Pai Maior. Carlinhos, eu só queria lembrar também, né? A gente ouve muito as pessoas falando assim, eu não pedi para nascer nessa família, não é? Eu não pedi para estar aqui, por que que eu estou nessa família? E como a Marlene bem colocou, existe um planejamento reencarnatório onde nós pedimos, sim, muitas vezes, para estarmos lado a lado com aqueles que em algum momento nós temos afinidade e outros não tanto, para que aquilo novamente possa, aquelas arestas, aquelas coisinhas que a gente, sabe, aquelas confusõezinhas de família, aquela pessoa que a gente não se dá tão bem, a gente está junto para resgatar e ter a oportunidade de transformar em amor laços que às vezes não foram tão apertados, né, no sentido de trazer amor, trazer serenidade, trazer plenitude. E também outra coisa que a gente fala muitas vezes, eu pedi, né, a mediunidade, também é uma coisa que a gente podia pensar, né? Será que eu pedi tudo isso, né? Bem, e o interessante, gente, é nós pensarmos o seguinte, nós sempre pedimos para nós alguma coisa.
Agora nós temos que fazer algumas perguntinhas sobre esse pedido. Primeiro, esse pedido realmente é bom para mim ou é só para resolver uma circunstância momentânea? Segundo, esse pedido que eu estou fazendo é bom para mim e para minha família? Porque talvez você esteja fazendo um pedido que vai gerar conflito com aqueles que você está vivendo. A terceira pergunta, depois de você perguntar se é bom para mim, se é bom para minha família, será que é bom para a minha sociedade? Será que é bom para o meu planeta? Ou seja, quando nós começamos a ter uma condição espiritual melhor, um pouquinho mais adiantada, nós vamos considerar que aquilo que eu quero, às vezes, é egoísta. Que, na realidade, isso vai comprometer outras pessoas e até mesmo o nosso planeta. Mas aguarde aí que nós voltamos já já para o nosso próximo bloco aqui no A Caminho da Luz.